De que modo devemos servir a Deus? Primeiro, devemos servir com dedicação até o fim. Segundo, devemos servir com os dons, dando glória a Deus. Terceiro, devemos servir com alegria, mesmo diante do sofrimento. Terceiro e último, vejamos algumas lições aqui. Vamos usar o texto. Primeira lição: o sofrimento é inevitável. 1 de Pedro 4, 12 e 13 está escrito: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro adverte os irmãos quanto às perseguições. A presença das provações na vida do crente, no mundo não crente, é inevitável. Sabe, não pense você que a vida cristã, sabe, é como curtir férias. Não, a vida cristã é luta, a vida cristã é batalha, a vida cristã é guerra, guerra num bom sentido, uma guerra que traz paz, sabe? Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É luta diária, todo dia. Não pense que é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Sabe, a vida cristã muitas vezes é cheia de coisas boas, de coisas gloriosas, mas também é cercada por coisas difíceis, por lágrimas, por dor, por choro. Sim. Pedro alerta os irmãos para que eles não se surpreendam, nem estranhem por causa do sofrimento, mas alegrem-se por sofrerem por Cristo, participando de seus sofrimentos. Alegrem-se por sofrerem por Cristo. Loucura para o mundo. Por que eu coloquei loucura para o mundo? Imagine você que uma pessoa possa se alegrar no sofrimento. Ah, rapaz, isso aqui é loucura. É loucura. Para analisar. Quem gosta de sofrimento? Não estou dizendo que o cristão gosta, não, tá? Nós não somos masoquistas. Nós não queremos sofrer. Mas, quando acontece, quando vem, nós precisamos descansar em Deus, nos submeter a Deus e entender que a vontade de Deus está sendo manifesta nas nossas vidas. É fácil? Não. É muito difícil. Muito. Segunda lição: felizes são os que sofrem por amor, por causa de Cristo. 1 de Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Alguns cristãos sofriam ofensas morais pelo simples fato de serem cristãos. Não deviam sentir-se tristes por isso, mas bem-aventurados. Isto é, uma pessoa que tem uma felicidade indizível, inexplicável. E havia uma razão especial por que deviam se sentir assim felizes. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Isso vale para cada um de nós hoje. Jesus, Ele nunca disse que nós não teríamos aflições, mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. E isso que deve consolar o nosso coração. Sabe, eu já presenciei pessoas, já sofri muito, e já presenciei sofrimento de muitos irmãos, de muitas pessoas. Então não é fácil, mas o Espírito de Deus, Ele traz consolo ao nosso coração quando nós sofremos. Lembrei do sofrimento de vários cristãos. Nossa, tem aquele irmão Yun, na China. Olha, eu nunca li um livro, 2 livros que falaram tanto de sofrimento como Torturados por Amor a Cristo e O Homem do Céu, desse irmão Yun. O cara sofreu tanto na cadeia, bateram tanto nele, que quando a esposa dele e a mãe dele vieram visitar ele na cadeia e trouxeram ele, a esposa não o conheceu,
e a mãe também. Para analisar uma coisa dessa. Bateram tanto no cara que a mãe dele não conheceu ele, nem a esposa. O camarada sofreu. Eu aconselho você, sabe? Pega emprestado, compra esse livro, O Homem do Céu, né, do irmão Yun. Esse cara ainda vive, ele está pregando o evangelho, lá na janela 1040. Ele é missionário ainda, ele não desistiu, está lá sendo usado por Deus. Rapaz, muitas vezes se acontecesse comigo o que aconteceu com ele, eu não ia querer saber nunca mais de ficar perto de alguém que poderia me machucar. E o camarada ainda tem coragem de voltar lá. É louco? Não. É um cristão autêntico, alguém que entendeu a vontade de Deus, alguém que entendeu que nós fomos comprados, e se fomos comprados, não pertencemos mais a nós mesmos. O que leva uma pessoa a morrer por amor a Cristo? Para analisar. O que leva uma pessoa a morrer por amor a Cristo? Contentamento, sabe? É algo que não tem como descrever. Uma pessoa que morre por amor a Cristo, ela sabe que a vida dela está nas mãos de Deus. Ela sabe que é Deus que controla todas as coisas, e se está acontecendo aquilo ali, é por permissão de Deus, por vontade dEle. E é por isso que ele se entrega, ele se rende, ele morre por amor a Cristo. Pedro escreve: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Aqui Pedro abre um parênteses. Por quê? Ele vai falar de sofrimento e ele fala, mas você tem que tomar cuidado. Você está sofrendo por quê? É por amor ao Evangelho? É por amor a Cristo? Ou porque você é assassino? Porque você é trambiqueiro? Porque você é desonesto? Olha só, Pedro abre um parênteses aqui. Sofrer por Cristo traz felicidade. Porém, sofrer por uma infração cometida é consequência da desobediência às leis e traz castigo. O tempo de pressão e pobreza em que vivia a igreja primitiva propiciava, humanamente falando, algum tipo de infração, mas Pedro recomenda que nenhum cristão devia ser acusado disso por motivos justificáveis, porque, se o fizesse, teria com justiça o castigo imposto pela sociedade. Tem muitos que sofrem como consequência de seus erros. Tem alguns que colocam a culpa no diabo. O camarada vive uma vida toda estrupiada, desonesta, compra e não paga, e depois diz, sabe, é culpa do diabo. Rapaz, o diabo não abriu ficha em nenhuma loja para comprar não, foi você. Vá lá e pague a sua conta. Isso é um exemplo só. Tem pessoas que vivem uma vida toda torta. O camarada está no 3º casamento, e aí vem se aconselhar, muitas vezes, com um pastor, dizendo, pastor, eu não sei, meu lar está tudo desestruturado. É claro, foi desestruturado lá atrás, no 1º casamento. É claro que Deus perdoa, Deus perdoa. Só que é o seguinte, a consequência vem, meu camarada. A consequência vem, não adianta. E aí não coloque a culpa no diabo, sabe? Seja homem e assuma a sua própria responsabilidade, dizendo, não, eu errei, eu falei, eu estou vivendo isso aqui porque eu plantei errado lá atrás. Isso vale para tudo. Terceira lição e última, o justo juiz julgará tudo e a todos. 1 de Pedro 4, 16 a 19, está escrito, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, o nome de cristão. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Que coisa gloriosa, que texto glorioso isso aqui, viu? Nesse texto, Pedro introduz a ideia de que os sofrimentos pelos quais os cristãos passavam tinham caráter de juízo, e não apenas de prova. O juízo é abrangente e é sobre todo o mal, mas havia chegado o tempo de começar pela casa de Deus, a igreja, as pessoas.
Não é sobre o templo aqui. A igreja foi derrubada lá, o templo. Não, não é esse sentido. Somos nós. É a comunidade de pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. Antes de cobrar justiça dos de fora, Deus a cobra dos de dentro. Primeiro ele julga seus filhos, depois julga o mundo. A diferença está no propósito. Isso aqui é glorioso. Ó. O juízo de Deus sobre seus filhos visa disciplina. É por isso que eu e você, quando nós muitas vezes passamos por algumas coisas difíceis, nós devemos refletir e pensar, Deus está tratando comigo porque eu sou filho. Olha só o que diz lá, Hebreus 12, do 5 ao 11, está escrito, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, e castiga, Deus castiga? Castiga. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, meu irmão, quando nós somos disciplinados por Deus, para não sermos condenados com o mundo. Deus, ele trata com a gente. Deus, ele vai nos moldando para que Cristo apareça. Sabe, para que o caráter de seu Filho amado Jesus, ele seja evidenciado por nossas vidas, que nós sejamos expressão da graça de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos dessa vida, sabe? Entendendo que Deus está agindo. 1 Coríntios 11, 32 está escrito, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O texto da ceia lá, né, para examinar a nós mesmos. O juízo de Deus sobre os seus filhos visa disciplina. O juízo divino sobre os de fora visa condenação. Se Deus é severo para conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Certamente que para eles as perspectivas não são nada boas. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Aqui, claro, Pedro está dizendo da circunstância da vida cristã, porque nós somos salvos pela graça. Efésios 2,8 diz que é por meio da graça que nós somos salvos, e por meio da fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. A vida cristã não é difícil, é impossível sem o Espírito Santo. O caminho é difícil porque é do jeito de Deus e não nosso. Você já parou para analisar isso? Por que tem que ser tão difícil? Porque é do jeito de Deus, meu irmão. A minha filha perguntou assim, papai, ela ouviu a minha pregação, a última pregação, e ela disse, papai, por que a porta é estreita? Não tinha que ser o contrário? Minha filhinha de 7 aninhos, né, a Yasmin. Não tinha que ser o contrário? Não tinha que ser a porta maior para nós servirmos a Deus? Para ser mais fácil entrar? Olha aí para você ver, uma menina de 7 anos. Eu disse, filhinha, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Nós temos que obedecer a Deus, filhinha. Se Deus fez assim, nós temos que cumprir assim. É do jeito de Deus. E Deus sabe o que faz. Ele é sábio. O caminho dos salvos é muito difícil, mas o destino é glorioso. Agora, como pode o ímpio, o que não reverencia a Deus, e os pecadores, aqueles que desprezam a vontade de Deus, esperarem a salvação? O que lhes resta é o terror do dia do juízo. Olha só esse texto, já estou terminando.
Apocalipse 6, 15 ao 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Olha só que texto. Jesus falou da separação dos bodes e das ovelhas. Mateus 25. Jesus disse, separou os bodes ali das ovelhas, colocou os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, e disse aos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só. E para as ovelhas ele disse: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Agora a pergunta que fica é: nós somos bode ou somos ovelha? Parece, né? Bode ou ovelha? O que você é? Reflita sobre isso. Pedro então conclui escrevendo: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. 1 de Pedro 4,19. Nós devemos entender que sofremos de acordo com a vontade de Deus. Rapaz, o Romanos 8,28 é tão bom, né? Quando acontece uma coisa bacana, você ganha dinheiro, compra um carrão, e aí você usa Romanos 8,28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas e quando vem o sofrimento? E quando vem a tragédia? E quando vem a dor? Será que nós usamos Romanos 8,28 facilmente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, vale tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. De todos os jeitos. Cristo está sendo formado em nós. E muitas vezes, Cristo é mais formado em nós, na dor, no sofrimento, do que na alegria, no contentamento. É fácil falar Deus está no controle, porém é muito difícil viver momentos angustiantes de dor e sofrimento. Só Deus mesmo para nos dar graça em momentos assim. Muitas vezes dá vontade de parar, de sumir, de morrer. Será que só eu penso assim? Rapaz, eu visitei irmãos com câncer, que os camaradas, clamavam ali, dizendo: eu quero morrer. Eu quero morrer. Por que Deus não me leva? Pessoas sofrendo angústias, tamanhas, que a sua alma não aguenta, e elas dizem e pedem a morte para Deus, de tanto sofrimento. Imagine você padecer sofrimento como muitos estão padecendo. E isso pode acontecer conosco, faz parte da vida. Confiar em Deus quando tudo está bem é uma maravilha, mas e quando tudo vai mal? Aí eu coloquei aqui Nedeca, Robson, Lúcia, Cláudia, a irmã Cláudia daqui da igreja. Tamar sabe o tanto que ela sofreu, acho que é o que mais sabe, visitou ela muitas vezes de angústia. Rapaz, eu não ligo não se esses irmãos estiverem murmurando não, reclamando não, xingando não. Porque dor extrema, leva a gente para isso. Mas uma coisa que eu vejo é que Deus, Ele é glorificado nas nossas vidas e na nossa morte. Deus sabe o que faz. E para encerrar, nós devemos estar convictos de que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Foi Paulo que disse isso. Devemos confiar no Senhor que nos resgatou. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Devemos descansar no Senhor. É isso que nós devemos fazer. Entendendo que Ele é sábio e estamos nas mãos dEle. E Ele sabe o que faz. Isso sim é maravilhoso. Aquele que criou todas as coisas
é capaz de cuidar de mim, cuidar de tudo, inclusive da minha e da tua vida. Vivamos para a glória dele.